A gente conversa hoje com um dos maiores nomes da música popular brasileira. São mais de 50 anos de carreira, que começou no final da década de 60 e se consolidou na década de 70 com o movimento Pessoal do Ceará, um dos mais importantes da nossa música, que tinha também Amelinha, Belchior, Fausto Nilo. É um dos cantores e compositores mais queridos e respeitados deste país. E não são poucos os sucessos, viu? Nós estamos falando aí de Canteiros, Borbulhas de Amor, Espumas ao Vento, Pedras que Canto, Nada Sou e tantos outros que consagraram Raimundo Fagner como um dos maiores cantores desta geração brasileira e que ganhou o mundo, né, Fagner? Muito obrigado por conversar conosco. Obrigado. Prazer estar aqui com você. E eu queria começar falando sobre essa apresentação, que seria única. Mas aí os ingressos se esgotaram em 1 hora e aí já tivemos que abrir esse show para mais um dia. 1968, Nada Sou, foi o nome que Raimundo Fagner deu a essa apresentação. Queria que você falasse como é que surgiu essa ideia e já dessa procura alta de ingressos. Sempre que você vem a Fortaleza, é sucesso, né? Em casa, né? Bem, essa ideia é por conta de estar numa idade que estou repassando coisas, dando uma repaginada na minha história. E esse fato do primeiro festival que eu participei, a primeira música que eu fiz com o Marcos Francisco, aqui em Fortaleza, no festival, que ganhou, eu nunca gravei essa música, chama Nada Sou. Nós, inclusive, estamos fazendo um projeto de gravar músicas que eu nunca gravei, e ela estaria outra também do segundo festival aqui da Rádio Assunção, aqui no Canto. Então a ideia é essa, de trazer aquela noite de 1968, cantar essa música e fazer aí uma participação do público, cantando as músicas desse repertório, procurar um roteiro. Convidei o Ricardo Bezerra e o Fausto Nilo. O Ricardo, como depois do Marcos, foi meu parceiro do começo, Cavalo Ferro, e o Fausto depois assumiu essa história, e durante 50 anos também estamos comemorando 50 anos de amizade, de parceria. Então é um momento assim de trazer para o palco do Teatro de Alencar a minha história e, se possível, pessoas que tenham visto aquele começo, a gente poder fazer uma interação assim com o público. Então vai ser um show cheio de surpresas, né, Fagner? Eu acho que acontece mesmo, porque eu estava lembrando, uns 5 meses atrás, eu estava em Belo Horizonte, onde eu também vou refazer essa história no Teatro Francisco Nunes. Foi lá que também as coisas começaram a acontecer. E eu encontrei uma senhora que ela é filha da Dona Lucinha. Dona Lucinha vem a ser o restaurante mais conhecido de comida mineira lá em Belo Horizonte. Acho que corre todo o estado e tem também em São Paulo. E eu estava lá almoçando com o Jackson, empresário, e ela veio falar comigo e disse: puxa, eu fui toda emocionada porque ela esteve no Teatro de Alencar quando era adolescente, veio aqui para as praias. E num domingo, que ela já ia embora na segunda, sem dinheiro, ela viu um show meu e quis ver, queria assistir, não tinha dinheiro, mandou um recado e eu autorizei entrar, ela com uma amiga dela, e ela toda emocionada. Eu digo: eu sei aonde você sentou ao lado do meu pai, porque meu pai nunca tinha visto um show meu, foi lá para conferir, até porque ele foi cantor e tinha umas reservas, que ele não queria que eu largasse a universidade, e tinha exatamente 2 cadeiras ao lado dele. Ela: como você? Eu digo: e lembrei exatamente. Então tem histórias assim interessantes. De repente vai pintar alguém, eu vou procurar alguém na plateia que tenha visto por acaso. Muito bacana. Né? É difícil, mas é possível. Mas é possível. Agora, essa música que você não gravou oficialmente, né? Ela tem uma letra extremamente forte. Da época, né? Da época, como é que foi isso? Porque é letra do Marcos, música sua, como é que foi essa composição? Eu tinha feito uma música, eu sempre comecei desde criança cantando aqui na rádio
na Ceará Rádio Clube, quando ganhei o concurso Dia das Mães. Depois aquela, já escondido de casa, assim, que a minha família não queria, eu comecei muito a frequentar os programas do Irapuã Lima, ali na própria Praça Zé de Alencar, escondido, de calouro, cantando música italiana, Il Mondo. Cantei umas 2, 3 vezes, fui sabotado uma vez, mas tive a felicidade de um dia que quem não deixaram eu cantar, eu vi o Calbi Peixoto. Aquilo para mim foi fantástico, ver o Calbi, que já era uma estrela, sempre foi uma estrela. E depois também gravei com o Calbi, participou dos meus festivais, ia dos meus shows, do meu especial. Ia muito lá em casa, eu tive a oportunidade de contar essa história, as idas do Calbi, lá em casa eram hilárias, ele entrava assim, aí eu me sinto feliz e começava a cantar, e eu com um gravadorzinho acompanhando ele na cozinha, não sei o quê, e ele cantando em inglês, francês, foi um dos maiores cantores. Então são essas memórias assim que de repente pode acontecer também. Agora, claro que quando você faz um show... Você diz da música, né? Da música nada sou. O Marcos, eu sempre fui um pouco alienado, o que me salvou até para não ter entrado na política, que eu tinha feito merda, entendeu? Fiz muito na música, falei coisas e continuo falando, etc., que faz parte do meu DNA, né, dos meus pais. E o Marcos já era um cara mais politizado. O Marcos, as pessoas não conhecem muito, ele não queria nem, faz essas músicas, deixa só no teu nome. O Marcos era tão desligado que depois ele foi para os Estados Unidos, ele pintava, eu cheguei a dar um quadro dele para Elis, dele, do Chico da Silva. E o Marcos, ele, depois de muito tempo que ele voltou, ele foi uma vez na casa do Ricardo da Maraponga e não sabia de nenhum disco que eu tinha gravado, eu já tinha 15 anos de carreira. Não, negócio de música, mas foi uma das últimas vezes. A última eu sei que foi um dia anterior que ele suicidou-se, ele era um cara espirituoso e muito politizado. Nós fizemos fizemos mais umas 2 ou 3 janela de praia, era com o Ricardo. Então sai o Marcos, entra o Ricardo, que eu conheci no próprio festival, nessa noite ele estava acompanhando, ele tinha uma música. A música desse festival que eu mais gostava era do Belchior, Espacial. Então o Marcos tinha esse lado, era de uma família forte, politizada, acho que até o senador Lúcio Alcântara é primo dele, ele é irmão da Márcia. Então ele tinha esse foco que eu não tinha. Um dia ele aparece lá na Igreja da Piedade, onde a gente estudava aqui, e ele chegou com um recortezinho de jornal e falou, olha, vai ter um festival, tu me fala um negócio de música aqui, eu fiz essa letra. Foi exatamente isso, ele mostrou a letra, eu musiquei, e aí, como eu estava na Piedade, fazendo conjunto de Jovem Guarda, eu terminei levando uma turma do Pia Marta, uns músicos bons que tinham, foram eles que subiram no palco e tocaram. Eu acho que eu nem toquei. Se toquei, não tenho essa recordação assim, de que eu tenha tocado, porque a banda era também ligada aos colégios salesianos e nessa época a melhor banda que tinha era do Pia Marta e nós inauguramos no palco do Zé de Alencar a guitarra elétrica também. Agora, teve a questão de vencer esse festival e ter uma vaia comemorativa, teve isso? Cara, foi meu querido amigo e saudoso Sérgio Pinheiro, Sérgio Pinheiro, que era também, como é que chama? Pintava, etc. Sérgio fez uma música engraçada do... Você que parecia soltando fumaça igual um calhambeque, uma coisa assim. E ele fez de sacanagem mesmo, era uma música que não tinha nenhuma intenção de festival como era a nossa. E ele, aquela molecagem de cearense que vai até o sol, né? Sim. Ele, no final, quando nós ganhamos, ele orquestrou uma vaia. Eu lembro dele subindo pelas escadas ali do teatro, não sei o que, e dava aquelas risadas e tudo. Depois nós fomos companheiros na excursão do Cláudio Pereira, da Capela Sistina, e ele também aprontou muito nessa viagem, cenas assim perigosas até.
A molecagem de Ceará mesmo fez É parte. impressionante. Agora, quem vai a um show seu quer assistir os clássicos, quer ouvir os clássicos, né? E esse é um show que vai estar cheio de músicas clássicas suas, grandes sucessos, grandes hits, né? Isso também? Eu vou procurar, eu gosto de procurar dar é a ideia que a gente está nessa correria, eu não tinha pensado. Fazer uma linha do tempo. Não é ficar botando tantos clássicos assim, não. São músicas que foram representativas durante a minha trajetória. Então não é bem sair só fazendo sucesso, cantando, porque perde a graça. Você tem que dar algo mais, você tem que tirar do público algo mais quando é um show dessa natureza. Entendi. Você não deve ficar, você não ficar mesmice de sucesso, isso, aquilo, outro. Eu vou procurar fazer um roteiro, eu sozinho no violão. Vai ter a participação do Fausto Nilo e do Ricardo, eu já falei a razão, da gente fazer aí na linha do tempo, para aquele público que vai ali, fazer uma leitura do que aquele público tem de referência da minha carreira e a gente poder também contemplar nesse sentido da memória, no sentido da emoção, músicas que não aconteceram, que poderiam ter acontecido. Assim, né? Porque a gente viveu muito a fase da indústria do disco muito forte, onde as músicas mais executadas fizeram a história, mas teve aquelas com Abel, Silva, meu parceiro que está um pouco afastado, procurar mais ou menos também fazer nessa linha. E tem outra música que não é um hit, que você gosta muito, assim, apreço pessoal do Fagner? É bom buscar assim uma música. O Penas do Thier é um clássico que eu fiquei incomodado de cantar durante muitos anos, porque teve um processo com a família que nós terminamos ganhando, mas eu fiquei triste com isso e cantar aquela música, ela não me fazia bem. Mas acho que isso já passou com o resultado do processo e do tempo que isso já aconteceu. É uma música que eu gravei com a Nara, minha madrinha de primeiro disco, e a Nana Caymmi gravou também. Acho que é uma música que poderia, estou me lembrando agora, ela pode estar muito bem, porque as pessoas adoram, cantam. É uma música silenciosa, emotiva. Muito legal. Você falou aí da Nara, que é uma das maiores que nós já tivemos, né? E uma carreira muito, muito curta, mas muito emblemática. Você teve muitos parceiros, né? Não só na composição, assim, muitos grandes nomes tocaram junto contigo, assim. Tem algum ou alguns nomes que você ainda não gravou, mas não, isso aqui eu ainda pretendo na minha carreira gravar com tal músico, assim? Já falei isso diversas vezes que a Bethânia seria uma dessas cantoras, desses artistas, pode ter outros, mas eu já gravei com tantos aí, quase 100, Milton, de A a Z. Inclusive eu estou escrevendo um trabalho de A a Z, de todos os nomes de artistas que pode vir aí de Aguinaldo, de Altemar, os artistas escrevendo pequenas historinhas do que eu passei, do que eu vivi, se eu trabalhei, se eu conheci, porque é uma história riquíssima de 50 anos de carreira em que eu convivi, eu dediquei muito mais a minha vida do que a qualquer outra coisa, a vida Sim, artística, sim. né? De produção, de artista, de selo, Então esse livro é uma ideia, um projetinho que nós vamos fazer, não sei, vamos lançar por onde, mas seria essa colocação de o que eu vivi com tantos ídolos, com tantos artistas e fazer uma página da minha história junto desses artistas, como eu falei, do Calbi, tem o Nelson, tem o Silvio Caldas, que eu trouxe aqui para o Teatro Zé de Alencar e não registramos, e para o meu irmão Fares era o maior seresteiro, o caboclinho. Quer dizer, seria bacana poder rever essas historinhas. Agora, a gente recentemente tive um bate-papo na UFC sobre grandes compositores brasileiros, né? Sobre compositores que conseguem fazer história cantando músicas. Isso não é fácil, você sabe que não é fácil, né? E aí nesse debate a gente acabou elencando alguns nomes que são históricos em composições para além de serem cantores assim como você. E aí na lista estavam nomes como Chico Buarque, né? Nomes como Milton Nascimento, Tom Jobim,
e você. Então, assim, como as pessoas, e nesse debate, pessoas jovens e pessoas mais maduras, falando sobre isso. Ou seja, a sua obra, ela já integra parte da história desse país. Como é que você se sente ao lado de fenômenos também, assim como você? Eu, como disse, eu dediquei a minha vida muito à música, à arte, etc. E escolhi os parceiros. Eu dei sorte, por exemplo, a minha história com Ferreira Goulart. Ferreira Goulart me foi apresentado pelo Vinícius no Teatro da Lagoa, na semana que o Goulart veio exilado da Argentina, vocês sabem, né? Sim, Que ele foi sim. perseguido, muita Bastante. gente morreu. E ele foi agradecer ao Vinícius, que era embaixador do Brasil na Argentina, o fato dele ter salvado o Goulart, porque o Goulart estava ameaçado e tal, e o Vinícius botou a mão. E um dia ele foi lá no teatro, eu lembro perfeitamente ele chegando com aquela cara sofrida, e o Vinícius me ligou, como ele fez isso com Piazzolla, ele vivia me chamando para conhecer as pessoas. E ele falou, Faguinho, vem aqui que eu quero lhe apresentar uma pessoa. Eu cheguei e ele falou, olha, tá aqui, eu vou lhe apresentar a Goulart, esse é o maior poeta, porque eu já estou numa idade que você vai, tipo, me escalando para... Esse aqui é o maior poeta do Brasil. Eu digo, e não é você, não, porque Sim, no dia que finíssimo, o né? Goulart morreu, eu dei essa entrevista, foi destaque no Jornal Globo. Eu me arrependi depois que não cantei no velório, as pessoas pedindo, eu devia ter cantado Me Leve, né? Mas seria bacana o Me Leve, que foi uma das músicas assim, nossa, mais incríveis, naturalmente, que o traduzir-se era tema de vestibular, não sei se você sabe disso. Sim. Então tem muitas historinhas dessa, como essa, e como, por exemplo, no dia que o ídolo, um dos grandes ídolos meu, foi Altemar Dutra. E eu terminei gravando com Altemar o Sentimental, que é um dos maiores sucessos Muito dele. linda, né? Eu gravei, já foi esses efeitos eu não tive com ele presencialmente. Uma vez eu fui fazer um show na Bahia, meu Deus, dessa cidade da Bahia, e quando eu estou sentado, Ilhéus, me sentei ao lado do Altemar. Cara, eu travei. Eu já tive com todos os artistas, você pode imaginar, internacional, eu já tive com todo mundo, Rod Stewart, não sei o que, Mick Jagger, Roberto, que eu olhei, eu travei. Para a gente encerrar esse papo, queria muito que você falasse sobre esse seu momento de carreira, né? Porque é um momento de rememorar essa sua história, são mais de 50 anos. Como é que tem sido esse teu momento de carreira, Fagner? Bem, ano passado eu comemorei 50 anos e preparei um disco que vai ser lançado agora em agosto, pela Universal, comemorando os 50 anos do Maneira Frufru, um disco que se chama Além desse Futuro. O disco já está pronto, eu já estou até refazendo demais algumas vozes, mas por conta da tragédia do Sul, de entrar aqui a fase junina, nós só vamos lançar em agosto. Eu fiz um disco agora de Bossa Nova com Menescal, um disco curtição, um disco bem curtido. Brigamos porque ele queria que eu botasse voz em 1 hora, eu usava 15 horas para botar uma voz, ele se irritou, caiu fora, abandonou o barco, mas o importante é que o disco está pronto, disco muito lindo, tem depoimento dele mesmo falando sobre a qualidade desse disco. Nós fizemos um outro há 20 anos atrás, que lançamos no Japão, e fizemos um show de lançamento e foi lançado no Japão. Estou com esse disco, estou com o segundo disco com Renato Teixeira de participações, estamos fechando essa semana de uma faixa dele com a Bel, a filha dele. Está faltando mais alguém, mas é o segundo disco que eu fiz há uns 3 anos com ele, com o Almi Sater. E semana que vem eu estou entrando no estúdio em Recife com o Nando Cordel para fazer um disco Pé de Serra. Esse ano, a minha viagem aqui pelo Nordeste, eu senti dessa necessidade e resumimos um repertório
bacana, muito forte, muito representativo da história da música nordestina, dos clássicos, inclusive regravar Jardim dos Animais, o Xodó com a própria Anastácia. Aqui convidei o nosso cara que eu amo, que é o Dorival Dantas, convidei Flávio José, convidei o Zé Cantor. Nomes fortes. Ele tá aí, até eu tô devendo aí um retorno, mas nós vamos escolher uma música. E eu quero fazer esse disco vai estar pronto para a gente lançar no dia 11 de outubro no CTN, o Centro Tradicionais Nordestino, lá em São Paulo. Queria que você convidasse todo mundo que gosta da sua carreira para se fazer presente lá, 2 e 3, no Teatro José de Alencar, esse palco que te levou para tantos outros palcos, né? Primeiro, a receptividade do público, né? Principalmente aqui na minha terra, é incrível. Toda vez, em São Luís, quando a gente começa, é meia hora, é 20 minutos. Esse apoio que eles me dão é muito bom, isso motiva. Agradecer as pessoas que já entraram e as que vão entrar agora, né? Porque a gente está abrindo. E agradecer também pela oportunidade de contar essa história, agradecer a Deus pela saúde que eu tenho, apesar de estar fumando muito, mas eu estou na estrada, eu só estou precisando voltar a bater minha bolinha, mas recebi um convite do Zico aí, hoje é imperdível. Convite irrecusável do Zico, né? Agora se escalando para o meu show no Rio, que ele vai comemorar 54 anos de namoro e casamento com a Sandra. Então, é um ano assim muito bacana, a gente tem que aproveitar, porque o tempo passa rápido assim na nossa idade. Já estou aí na idade pensando de que o tempo vai encurtando, mas que a gente tem que aproveitar para fazer as coisas, por isso que eu estou correndo com esses projetos. Espero que outros possam vir. Mas você já deixou possam se realizar. Com certeza. Fagner, Valeu. obrigado por nos receber. Prazer imenso. Valeu.